Gente, nós já estamos saindo do nível 1. Hoje, no nível 1, dominando a insegurança, nós vamos falar sobre a fase 4 da nossa formação de líderes ativadas. Descobrindo, aperfeiçoando e ativando dons, talentos e habilidades. Na aula de hoje, preste atenção quais são os nossos objetivos. Você entender o que são dons, talentos, habilidades, certo? Identificar os seus dons, a importância para ter uma liderança ativada e, principalmente, conhecer e aplicar passos práticos para identificar seus dons, ativando no exercício da sua liderança. Esses são os nossos 3 objetivos. Imagina você entendendo o que é dom, talento e habilidade. Imagina você conhecendo seus próprios dons, as forças de Deus dentro de você, e você aplicando passos práticos. Porque uma liderança ativada, gente, é uma liderança que age, é uma liderança que aplica, certo? Porque princípios que não são praticados não têm poder. Você pode até conhecer os princípios, mas se você não aplica, você pode até conhecer os dons de ouvir falar, de ler na Bíblia, mas se você não conhece os seus dons, como é que você vai praticar? Mas você fluindo nos dons, você vai ter segurança. Segurança de quê? De que existe dentro de você uma força muito maior, é a força do alto, é a força de Deus, que é maior do que o medo, é maior do que a insegurança, né? É maior do que essas vozes que ficam dizendo para você que não vai conseguir. E eu pergunto para você, quem aqui precisa saber dos seus dons espirituais? Afinal de contas, quem precisa saber dos dons espirituais? Quem precisa saber dos dons espirituais? Será que todo crente precisa saber? Será que todo mundo precisa saber? Quem é que precisa saber dos dons espirituais? Todo crente nascido de novo precisa saber dos dons espirituais. Você já sabe os seus? Todo crente nascido de novo, que ama a Jesus, que quer servi-lo da melhor maneira possível, porque nós vamos servir a partir dos dons. Segunda pessoa que precisa saber dos dons espirituais, você, líder, que quer ver Jesus brilhando através de você e realizar a obra dele, na força dele e não na sua. Quando você flui através dos dons espirituais, você domina a insegurança e sabe quem é que aparece? Sabe por que a insegurança é neutralizada quando você flui através dos dons? Porque quem vai aparecer de verdade não vai ser você, vai ser Jesus. Ele vai brilhar através de você. E você vai se mover não na sua força, na força dele. Ok? E a terceira pessoa que precisa é você que quer ver sua equipe, você que quer ver suas lideradas, a sua igreja ativada e saudável. Eu ouço muitas pastoras que vêm para mim, para mentoria, para discipulado, minhas próprias lideradas dizendo: as mulheres da minha igreja estão paradas, minha igreja está parada. O que eu faço para que essa irmã sirva, para que essa irmã saia do banco, né? Como a gente costuma dizer. Gente, nós só podemos fazer e ver a igreja se movendo e agindo, não na nossa força, mas na força de Deus. E os dons espirituais ativam a igreja para ser uma igreja saudável. Os dons espirituais ativam líderes, ativam pessoas para crescer, porque os dons espirituais têm a ver com o serviço, têm a ver com a cooperação, têm a ver com a edificação na igreja. Então, nós precisamos, sim, saber quais são os nossos dons espirituais. Mas, afinal de contas, o que é um dom espiritual? Nós já entendemos que Deus é aquele que nos dá dons. Então, eu trouxe aqui algumas definições de alguns respeitados estudiosos do tema. Eu sei que aqui tem mulheres, né, que já conhecem muito desse tema. Eu não vou esgotar esse tema aqui, quero desde já dizer,
porque o meu maior objetivo aqui na aula é que você conheça, identifique e saia daqui sabendo como colocar em prática. Mas é necessário a gente falar um pouquinho algumas definições. A primeira definição que eu trago é de David Cornfield, que é um autor muito renomado, e ele diz que dom espiritual é uma dádiva dada pelo Espírito Santo para a edificação espiritual, resultando no crescimento do corpo de Cristo e na glória de Deus. Essa é uma das definições, certo? Segunda definição, John Stott. Podemos ver na próxima definição que está aí. Olha o que ele diz. Dom espiritual são certas capacidades concedidas pela graça e poder de Deus que habilitam pessoas para serviços específicos e correspondentes. Ele ainda acrescenta que dom espiritual é, portanto, não uma capacidade em si, mas nem somente um ministério, propriamente dito, mas a capacidade que qualifica a pessoa para o ministério. Então, um dom espiritual, segundo John Stott, não é simplesmente, o ministério de pregar. Não. Na verdade, o dom de pregar me capacita para o ministério de pregadora, para ser uma pregadora. O dom de ensinar, que é dado por Deus, que é uma graça e um poder de Deus, me capacita para o ministério de ensino. O dom de evangelista é um poder, é uma graça dada por Deus, que me capacita para o ministério de evangelizar, certo? Que vai além, claro, daquela tarefa de todos os crentes de testemunhar. Segundo Peter Wagner, próxima definição de dom espiritual, Peter Wagner, um outro autor muito conhecido, muito estudado, dom espiritual é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça divina, para ser usado dentro do contexto do corpo de Cristo. Ok? Ok? Observem o que esses três teóricos têm em comum. Quero falar para você. Todos afirmam, gente, que dom espiritual é dado pelo Espírito Santo. Não é algo que eu ou você merecemos. Não é algo que nós compramos. Não é algo que nós, digamos assim, vamos receber por algo que façamos. É para a edificação do corpo. Como eu sempre digo, tem mais a ver com o outro do que comigo. São para serviços específicos, ministérios específicos. Então, você vai dominar a insegurança, sabe como? Recebendo os dons do alto, tendo clareza de qual é o seu dom e praticando e fluindo neles. Tá claro para vocês isso? Certo? Muito bem. E aí, quando eu entendo um pouco da definição, eu posso entender que os dons têm a ver com o que os dons têm a ver? Tem a ver comigo? Tem a ver com o outro? Dons têm a ver com as pessoas certas, no lugar certo, pelos motivos certos. Grava isso aí. Pessoas certas, no lugar certo, pelos motivos certos. Não é simplesmente fazendo a coisa certa, mas é o motivo certo. As pessoas certas no lugar certo. Então, conhecer os dons me tira da autoignorância. Conhecer os dons me leva ao autoconhecimento de eu tenho esse dom, eu posso estar nesse lugar, eu posso cumprir esse papel, eu posso fazer isso. Quando eu conheço o meu dom, eu sei que eu estou no lugar certo, né? Pelos motivos certos, porque eu quero levar a edificação. Gente, quando eu não conheço o meu dom, geralmente eu sou aquela pessoa no corpo que não me sinto feliz, não me sinto realizada. E Deus não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos dons. 1 Coríntios 12, 1 diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então, eu, para desenvolver o meu dom, eu preciso conhecer o meu dom. Eu não posso desenvolver uma coisa que eu não conheço. Se Deus deu esse dom para você, Ele quer que você desenvolva, certo? E à medida que você vai desenvolvendo o seu dom, você vai edificando o outro e vai tendo resultados no seu ministério. E é Deus quem distribui os dons. 1 Pedro 4, 10, 11 diz que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, fale como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força de que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus. Então, dons, talentos e habilidades também têm a ver com o aperfeiçoamento dos santos, certo? É a segunda coisa que os dons têm a ver com o aperfeiçoamento dos santos. E aí, quando eu olho para o aperfeiçoamento dos santos, eu vejo que eu também sou aperfeiçoada no meu dom e as pessoas com as quais eu sirvo, elas também são aperfeiçoadas. Eu quero que você escreva pelo menos 5 papéis. Anota aí em algum lugar, se você está com um bloco de notas, ou escreve, né, aí para você, no seu celular, em algum lugar que você possa escrever, 5 papéis que você executa hoje e tem certeza que você está no lugar certo. Escreve 5 coisas, 5 papéis que você ocupa hoje e você diz, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, porque você sabe que tem esse dom ou um talento natural que faz você ter certeza que está fazendo o que deve fazer, ok? Pode escrever, pode registrar e levar isso com você. A parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 14 a 30, ela nos mostra que Deus deu também talentos. Além dos nossos dons, nós temos talentos naturais. Então, deixa eu fechar aqui esse raciocínio do que os dons têm a ver. Eu quero estimular você a olhar para o que você tem. Sabe, mulheres, às vezes nós não estamos ativadas, eu ouço muitas mulheres chegando para mim e dizendo que não tem, dizendo que não são boas. Então, domine a insegurança, vença a insegurança olhando para o que você já tem. Ao invés de tentar desenvolver pontos fracos, veja aquilo que você já tem e desenvolva o que você já tem. Cresça, seja forte nos seus pontos fortes. Não fique gastando energia somente nos pontos fracos. Na verdade, os pontos fracos, eles não estão aí para você potencializá-los. O que deve ser potencializado são os seus dons. Certo? Tá claro para você isso? Muitas mulheres não estão ativadas nos seus dons porque estão olhando para aquilo que não tem. Quantas aqui já olharam para o que não tem? Ah, eu não sei falar, eu não sei orar. E o que Deus tem te dado? Como você tem ativado? Como você tem colocado em prática? Por exemplo, a Vera disse que tem o dom da hospitalidade. Se ela não colocar em prática esse dom e ficar olhando para outro dom que gostaria de ter, quantas pessoas vão deixar de ser abençoadas e edificadas? Como ela vai se sentir realizada? Como ela, por exemplo, vai sentir que está fluindo no seu dom se ela não praticar por ficar olhando para o que não tem? Isso já aconteceu com você? Ficar olhando para o que não tem e não desenvolver o que tem? Isso já aconteceu muito comigo. E eu tive muitas perdas com isso. Mas a partir do momento que eu saí da autoignorância e encarei e recebi os dons de Deus na minha vida e foquei naquilo que Deus estava me dando, eu pude crescer mais. Muito bem, vamos para frente? Você sabe me dizer qual é a diferença entre dons, talentos e habilidades? Dons, talentos e habilidades não são iguais. Parece, mas não é. Já viu aquela história do Denorex? Parece, mas não é? Exatamente. E aí eu quero trazer para você aqui algumas definições. Dons. Primeiro, preste atenção, nem todos possuem dons espirituais. O nome já está dizendo. Dons são graças dadas por Deus. E Deus dá para quem? Para quem é nascido de novo. Deus dá para os filhos dele, para aqueles que têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebem o Espírito de Deus e somente os que são filhos recebem do seu Espírito. E somente os que são filhos recebem dos dons espirituais. Agora, eu já quero também afirmar que os dons, eles são dados para os crentes, então, pelo menos, você tem um dom espiritual. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Segunda coisa, os dons visam a edificação do corpo de Cristo, certo? Dons visam a edificação do corpo de Cristo, visa toda a igreja, visa as pessoas da igreja.
E a manifestação dos dons, elas têm um fim específico, que é exatamente edificar o corpo. E o que são talentos? Vamos para frente aí. A manifestação dos dons visa um fim específico, como falei, que é edificar. E os talentos? É toda habilidade, capacidade que nasceu com você. Acredite, você tem talentos que nasceram. Antes de você ter Cristo, antes de você nascer espiritualmente, quando você nasce fisicamente, você já tem talentos. Você ainda não tem dons espirituais dados por Deus, mas você tem talentos. Esses talentos são características físicas, mentais. Tem pessoas que têm habilidade com pintura, têm habilidade com trabalhos manuais, ou facilidades, habilidades intelectuais, memorização, cálculo, raciocínio rápido. Então, talentos são um conjunto de habilidades naturais que você nasce com elas e que ao longo da vida você vai desenvolvendo. Habilidade para escrever, habilidade de, por exemplo, pintar. Que tipo de outras habilidades? Quem já nasceu com algumas habilidades, escreve aí para mim. Habilidades que você já nasceu com elas são diferentes de dons. Tá claro isso? Muito bem. Vamos para frente. Se dons têm definição, talentos têm definição, o que não são dons espirituais? Isso é muito importante também entender. Quando eu entendo o que não é, eu posso discernir a verdade da mentira. Então, dons não são talentos naturais. Então, dons não são habilidades que você já nasce com ela. Dons são capacitações que vêm de Deus. Talentos não são dons, ok? Dons não são fruto do Espírito. Quais são o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são frutos, tem a ver com o nosso caráter. Caráter de Cristo em nós, que vai sendo trabalhado à medida que nós crescemos com Deus. Os dons não são fruto do Espírito. E também não confunda dons com os papéis dos crentes. Por exemplo, tem gente que diz assim: eu não tenho o dom de evangelizar. Existe o dom de evangelizar, mas também existe o papel do crente de ser testemunha. Existe o papel do crente de falar de Deus, de falar de Jesus, e isso não muda. Mesmo que você não tenha o dom de evangelista, você deve fazer o seu papel de testemunha. Os dons também, eles não são aquilo que Satanás imita, que eu chamo de dons simulados, aqueles que não são verdadeiros, aquilo que Satanás faz, que Jesus falou que ele iria fazer, se possível, para enganar até os escolhidos. Então, aquilo que a gente vê por aí, que o diabo imita, que não é verdadeiro, que não é da luz, que é das trevas, por mais que pareça, não são dons espirituais dados por Deus. Ok, pessoal? Isso é muito importante, porque você vai tendo clareza do que não é um dom. O que isso tem a ver com uma líder ativada? Tudo a ver, porque o que vai te ativar são os teus dons. E eu quero trazer para você aqui, pelo menos, alguns dons que são citados na Bíblia. 3 listas chaves, certo? 3 listas chaves, que estão em livros da Palavra de Deus, e aqui eu vou trazer uma listagem que é apresentada pela maioria dos estudiosos e autores de dons espirituais. Romanos 12 nos fala do dom de profecia, do dom de serviço, do dom de ensino, do dom de exortação, do dom da contribuição, do dom da liderança, que tem a ver com administrar bem, governar, exercer autoridade, e o dom da misericórdia. Esses 7 dons estão no capítulo 12 de Romanos. Quem aí já conhecia esse texto e quem já tinha descoberto esses 7 dons nesse capítulo de Romanos 12? A segunda lista nós vamos encontrar em 1 Coríntios 12. É uma carta que o apóstolo Paulo fala muito dos dons. E continuando, nós vamos encontrar o dom de sabedoria, conhecimento,
fé, cura, milagres, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, o que mais? Apóstolo, olha só, socorro e administração. Esse dom é citado em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Se você já está identificando algum desses dons aí na sua vida, escreve aí no chat para nós. E uma outra lista, que não é menos importante, mas também é uma lista de dons, encontra-se em Efésios 4, tá? Efésios 4 vai citar também o dom de apóstolo, eu não coloquei aqui, porque esse dom também está citado lá em 1 Coríntios 12, mas em Efésios 4, além de apóstolo, nós vamos encontrar evangelistas, pastores e mestres, certo? Evangelistas, pastores, mestres, apóstolos e também profetas. Existem outros dons que não estão nessas listas? Sim, gente. Você pode ler, você pode estudar, você pode pesquisar, certo? Tem alguns dons que não estão nessas listas, mas que são evidenciados no corpo de Cristo, para você entender. Algumas pessoas têm o dom da intercessão e da oração. Você já percebeu isso? Que algumas pessoas têm o dom da intercessão e da oração? Eu quero convidar você agora a praticar, ok? E essa prática preste atenção, liste talentos e habilidades que você identifica já ter nascido com eles. Quando eu falo liste talentos e habilidades, eu estou falando exatamente daquelas capacidades naturais, tá? Aquilo que você já nasceu com você. Você diz, eu já nasci com um talento para escrever, já nasci com um talento para pintar. Faz a tua lista aí. Lista pelo menos 10. Sabe por quê? Porque você precisa sair da autoignorância. Você precisa listar, certo? Precisa listar. Quando eu listo, eu estou mostrando para o meu cérebro que eu estou identificando aquilo. E eu estou trazendo, estou tirando do meu subconsciente, estou colocando no meu consciente. Então, lista 10 habilidades. E aí, depois, faz um círculo naquelas que mais você tem se destacado. Porque, às vezes, nós temos talentos e habilidades que nós não estamos desenvolvendo. Mas tem outras que nós desenvolvemos mais. Segunda coisa, elenque dons espirituais concedidos por Deus a você após nascer de novo. Agora eu quero que você liste todos aqueles que depois que você veio para Cristo, você já sabe que você tem, ok? E a terceira maneira de você praticar é olhe para a sua vida. Olhe agora para seu chamado. Olhe para aquilo que você está sendo chamada para fazer. Quais talentos e dons você sente que precisa desenvolver? Isso é muito importante. Eu, Alessandra, à medida que fui descobrindo alguns dons meus, por exemplo, o dom do ensino. Eu descobri o dom do ensino, certo? E aí eu fui percebendo que eu precisava desenvolver mais esse dom. E eu fui buscar caminhos para que esse dom fosse desenvolvido. Então, não é só receber o dom de Deus, certo? É fazer também por onde esse dom ser desenvolvido. A palavra do Senhor diz, por exemplo, aquele que ensina, esmere-se no fazer. Então, eu tive que me esmerar para que esse dom fosse desenvolvido. Então, faz a tua lista e pensa, o que é que eu preciso fazer para desenvolver, certo? E eu quero também te sugerir para que você veja que esses dons e talentos, para você ter certeza que esses dons e talentos são compatíveis com o que Deus está te chamando, com a tua missão, com o lugar que você está na sua equipe, peça a opinião de uma pessoa também. Você pode, além disso, colocar do lado de cada dom desse, por exemplo, o ensino. Coloca de 0 a 10. Esse dom tem a ver com o lugar que eu estou na igreja hoje, com o que eu estou fazendo na igreja, tem a ver 5, tem a ver 9, tem a ver 10, né? Eu, Alessandra, olhando, por exemplo, para o dom do ensino, esse dom de 0 a 10 tem a ver comigo na minha missão, por exemplo, de ativar mulheres. Quanto esse dom tem a ver comigo, Alessandra? De 0 a 10. Então, olha para esse dom e dá uma nota para você mesmo. E uma outra maneira é pedir uma opinião de alguém, para um líder, para uma pessoa que
que te conheça muito bem, para que também avalie você a partir dos dons e dos talentos que você tem. Ok? 4 pistas agora para ajudar você a identificar dons e talentos. Essa pergunta eu ouço demais. Então, eu quero ativar você hoje te dando pistas. Primeiro, anseios do seu coração. Geralmente, o nosso dom, ele tem a ver com aquilo que o nosso coração anseia. Eu, Alessandra, anseio por ver mulheres crescerem, se desenvolverem, por ativar líderes. Então, o meu dom, um dos meus dons, tem a ver com liderança, porque dentro do meu coração há esse anseio em desenvolver líderes, em treinar, em capacitar líderes. Outra dica é: você identifica o seu dom a partir daquilo que você aprende com facilidade, daquilo que você aprende com rapidez, ou daquilo que você tem sede de aprender. Geralmente o teu dom tem a ver com aquele assunto no corpo de Cristo, na vida das pessoas, que você tem sede de buscar aprendizagem. Terceira dica: você tem prazer e reage de forma espontânea. O dom não é algo que te dá tristeza. Pelo contrário, gente, o nosso Deus diz que quer nos ver servindo a Ele com alegria. Então, o teu dom é exatamente aquilo que você faz com prazer. Eu estou aqui com muito prazer, falando de ativação, falando de liderança, falando de como você se desenvolver, porque um dos meus dons, além de liderar, é o dom também de ensinar. Ok? Então, aquilo que te dá prazer e que te dá uma reação espontânea, que é leve, que não é pesado. Porque dominando a insegurança, identificando o teu dom, à medida que você vai praticando, vai ficando leve, certo? Outra dica, gente, como que você identifica? Você tem percepções, insights, você tem intuição, vem assim na tua mente ideias, vem na tua mente percepção. Por exemplo, as pessoas que oram, elas têm insights para orar, elas têm um feeling, né, de perceber com mais clareza por que orar. Elas chegam até perto de você e bate logo assim aquele discernimento. Quem tem esse dom de orar e me disse não é assim mesmo, né? Para orar por determinada coisa. Então, são percepções, são intuições, são insights. Por exemplo, o dom de discernimento de espírito. A pessoa, quando ela se vê numa situação que ela tem que se discernir se aquilo é espiritual ou se é natural, vem logo uma percepção, vem logo uma intuição rápida. São maneiras de identificar o dom. Ok? Verdade? Quem se identifica, fala aí para mim se você identificou o seu dom dessa maneira. Além disso, além dessas dicas, dessas pistas, nós podemos dar passos. E os passos, eles são muito importantes. Então, presta atenção, porque agora eu vou te dar 5 passos. 5 passos infalíveis, práticos, necessários para você descobrir os seus dons. Primeiro passo: explore as possibilidades. Sem explorar as possibilidades, como é que você vai descobrir? Explorar as possibilidades, gente, é pegar as oportunidades também. Explorar as possibilidades é eu estudar a Bíblia e ver quais são as opções de dons. Então, aqui na formação de líderes ativadas, nunca mais você vai dizer que não tem dom. Porque eu te dei aí 3 listas que você pode olhar para todas as possibilidades. Leia as passagens em várias versões. Linguagem de hoje, versão Almeida corrigida, linguagem à mensagem, todas as versões. Porque as versões, elas vão te dando clareza e vão até te dando palavras um pouco, digamos assim, diferentes de uma versão para outra, mas que vão te definir o dom. E quando você explorar as possibilidades, você vai encontrar exemplos na vida das pessoas sobre como esse dom funcionava na prática, olhando lá na Bíblia. Procure na Bíblia como o dom da fé, o dom de evangelista, como o dom da cura, como o dom do serviço, como o dom do ensino se manifestava naquelas pessoas da Bíblia. E aí você vai vendo possibilidades de como você colocar isso em prática.
Leia muito sobre o assunto. Leia muito. Leia livros, leia artigos, tudo que fala sobre dons. E, principalmente, procure pessoas com os dons espirituais que você também tem. Porque você vai ver possibilidades de como colocar isso em prática. Segundo passo muito importante, tá? Que a maioria das pessoas tem medo. Experimente o maior número possível de dons. Como assim, apóstola? Como eu vou experimentar? Experimentando. Você não descobrirá o dom, por exemplo, de ensino se não ensinar. Não descobrirá o dom da fé se não colocar ele em experiência. Não descobrirá o dom, qual outro dom que a gente olhou aqui, por exemplo, de pastorear, sem você exercer uma atividade pastoral. Não descobrirá se tem o dom de línguas se não abrir a boca e tentar falar em línguas. Não descobrirá o dom da misericórdia, o dom do socorro, se você não se mover para colocar em prática na direção de alguém, certo? Então, observe as oportunidades ao seu redor, veja as necessidades e mergulhe na igreja local e na vida das pessoas. E aí você também vai perceber que algumas coisas você vai dizer, não, realmente isso aqui não é o meu dom. Gente, não tem problema. Assim como ao experimentar, você também vai descobrir quais são os seus dons. Eu, Alessandra, experimentei algumas coisas ao longo da minha vida ministerial que eu descobri que não é o meu dom, certo? E aí eu não vou ficar insistindo naquilo, mas aquilo que é o meu dom, eu vou em frente. Terceiro passo, examine seus sentimentos. Por quê? Ah, mas é espiritual, o dom é espiritual, é pela fé, é na força de Deus. Sim, mas o nosso Deus, ele nos dotou de sentimentos. E quando Deus me fez e fez você, ele quer que nós tenhamos prazer em servi-lo com todo o nosso ser. Nossos sentimentos, nosso psicológico, as nossas glândulas, a nossa personalidade, o nosso ser como um todo. Sabe? Quando você olha para os seus sentimentos, quando você flui no seu dom, é mais ou menos aquele sentimento eureka. Nasci para isso. Sabe aquela expressão eureka, descobrir? É isso que acontece quando você flui nos seus dons. Então, examina como você se sente. Eu, por exemplo, estou aqui me sentindo muito bem, feliz, realizada, né? Então, fluindo no dom. A capacidade de Deus vai além das minhas habilidades naturais e eu tenho certeza que quando eu estou fluindo no dom de Deus, some a insegurança, some o medo, some tudo isso. E eu digo, realmente eu nasci para isso. Eu nasci para liderar, eu nasci para servir, eu nasci para ensinar. Eu nasci para edificar o corpo de Cristo. Ok? Você já teve essa sensação? Eureka, nasci para isso? Outro passo, avalie a sua eficiência. Sim, gente, olha, fala sério. Se você não avaliar a sua eficiência, seu resultado, como é que você vai dizer que você tem esse dom? Porque o dom, como a gente já viu na definição, tem a ver com tarefas, com ministérios. Então, eu preciso ver o resultado. Eu preciso ver que aquilo que eu estou fazendo funciona. Imagina uma pessoa que ora, ela não vê o resultado das orações dela. Imagina uma pessoa que ensina e não vê ninguém aprendendo. Imagina uma pessoa que diz que tem um dom de evangelista, prega, mas ninguém se converte. Então, um dos passos é avalie os resultados, avalie a eficiência. Uma pessoa como a Vera aqui, né, tem o dom da hospitalidade. Ela, com certeza, quando ela hospeda as pessoas saem dali querendo voltar, se sentindo bem, se sentindo confortáveis, porque é uma das características de quem tem um dom da hospitalidade. Então, comece a observar os resultados, o que as pessoas falam, o feedback, certo? Isso é muito importante. Quem tem o dom da exortação, por exemplo, qual é o resultado de quem tem o dom da exortação? Que a Bíblia diz, né, que aquele que exorte, exorte com amor. A pessoa que tem o dom da exortação, ela ajuda pessoas a endireitar suas vidas, a resolver problemas. Então, ela vê o resultado. As pessoas que passam pela vida de alguém que tem o dom da exortação, elas saem dali dizendo, olha, aquela palavra que você me deu destino para a minha vida, deu clareza. Então, avalie a sua eficiência.
E o quinto passo é: espere confirmação da parte do corpo de Cristo. Olha, gente, eu já vi muita gente causar confusão. Não sei se isso já aconteceu com você. Pessoas dizendo que tem o dom, mas a igreja inteira não vê aquele dom nela. Quem já viu isso aí, né? Isso é muito sério. Pessoas que têm um dom e todo mundo vê o contrário, ou melhor, ninguém vê aquele dom, né? Então, um dom espiritual, ele precisa ser confirmado pelo corpo de Cristo. Isso inclui os meus líderes, isso inclui as pessoas que eu sirvo. E você pode ter certeza, muitas vezes você até nem acredita que tem o dom, mas a igreja, o corpo começa a te dizer: minha irmã, você tem esse dom. Minha irmã, deixa Deus te usar. Minha irmã, esse é o seu dom. Certo? Esses 5 passos deram clareza para você? Quais desses passos você precisa dar? Talvez o 1, talvez o 3, talvez o 4. Então, você pode olhar para esses passos, depois de tudo que eu te falei aqui, pegar esses passos e partiu. Vou ativar os meus dons. Gente, essa fase, que é a fase de descobrir, aperfeiçoar e ativar os dons, é fundamental para você dominar a insegurança. Eu, na verdade, só mudei os meus resultados, só vi e acreditei, digamos assim, no meu chamado, quando eu comecei a ver os resultados dos dons espirituais, porque eu comecei a fluir neles. Quem mais já se identificou com isso? Escreve aí para mim. Olha, quero ler aqui o chat agora. A Lisângela está dizendo: Eureka, nasci para isso. É muito leve fazer o que se gosta. Exatamente. Gente, quando a gente flui no dom, a gente faz o que gosta. Ou você acha que Deus ia te dar um dom, Deus ia te colocar na terra para você fazer uma coisa que não ia te dar prazer e alegria? Não, esse não é o Deus que nós servimos. A Vera Lúcia está dizendo: me sinto muito bem quando cuido, sirvo e recebo as pessoas em minha casa. E as pessoas se sentem muito bem na minha casa, querem estar sempre comigo. Não sou eu que digo, mas as pessoas que me dizem. Exatamente. A Edileuza está falando, o dom da cura. Exatamente. Como que você teve a certeza desse dom? Primeiro, porque você, em algum momento, explorou a possibilidade, você sabia que a Bíblia fala disso. Com certeza, a Edileuza, além de identificar o dom, ela literalmente foi colocar em prática, né? Foi orar por alguém, foi experimentar. Ela percebeu que ao orar pelas pessoas, imagino eu, até porque eu conheço aqui a Edileuza, né? Ela sentiu, né, que era algo que ela se sentia bem fazendo, orando pelas pessoas. E o resultado, gente, o resultado, os testemunhos. Foi ou não foi assim, Edileuza? Comenta aí para nós. E aí, gente, esses são os passos. Não tem mistério, não é complicado, só precisa que eu e você coloquemos em prática. Concluindo, vamos lá? Saber descobrir seus dons é sair da autoignorância espiritual. Se você não conhecer os seus dons, é como se você não estivesse abrindo aquela caixa de ferramentas, sabe? Aquela caixa de ferramenta que os maridos têm. Tem mulher que também tem caixa de ferramenta, né? Mas o meu marido, ele é que é mais das ferramentas. Então, imagina você ter que consertar uma torneira sem abrir a caixa de ferramenta. É você querer servir a Deus, fazer a obra dele, sem abrir a caixa de ferramenta que são os dons. Então, descobrir seus dons é sair da autoignorância espiritual. O que mais? Tem a ver com saber quais as ferramentas espirituais que Deus lhe entregou. O que mais? Isso trará para as pessoas edificação e para você a convicção e o sentimento de que nasceu para fazer o que faz no reino de Deus. Ok? Indo para frente. Para descobrir e ativar os dons, passos práticos precisam ser dados, como estudar a palavra, claro, porque lá na Bíblia que estão os dons, né? Experimentar através das oportunidades e exercício dos dons,
Nunca mais perca a oportunidade, tá? Não tenha medo, nós saímos desse nível. Então, pegue as oportunidades e vá em frente. Está atenta à sua eficiência, como que você se comporta, né? E os seus resultados do desempenho dos mesmos. E receber a confirmação, o feedback da igreja, do seu líder, das pessoas mais próximas. E relaxa, irmão. Se de repente você vai experimentar algo e você vê que não é seu dom, fica tranquila. Por exemplo, a palavra do Senhor nos diz para nós orarmos pelos enfermos. Isso é um papel do crente. Você vai e ora, mas a pessoa que tem o dom da cura, ela ora ou não ora diferente? Ora diferente. Mas todos nós podemos experimentar se temos o dom ou não da cura, exercendo o papel de orar pelo enfermo. Jesus disse, né, que nós expulsaríamos demônios no nome dele. Em meu nome expulsarão demônios. Qualquer crente pode expulsar demônio. Mas a pessoa que tem o dom de expelir demônios, que está lá em 1 Coríntios ou é Romanos, né, está lá na listinha, gente, fala sério. Parece assim que eles são uns caça-demônio, né? Eles vivem atrás de demônio. Eles têm prazer em expulsar demônio. Tem ou não tem? Porque é o dom deles. Agora, eu, Alessandra, eu só expulso se for o jeito. Mas dizer que eu saio da minha casa ou eu chego num lugar feliz, ai, porque hoje eu vou expulsar um demônio. Não, gente, não é o meu dom. Mas eu uso a autoridade do nome de Jesus e expulso se for preciso. Agora, se perguntar para a Alessandra, ai, a Alessandra vai passar horas estudando para preparar esse conteúdo aqui da formação de líderes ativados. Minha irmã, eu passo um dia inteiro mergulhada, abrindo o livro, fechando o livro, preparando aula, escrevendo. Entende? É mais ou menos assim. Certo, gente? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Ativando você, dominando a insegurança, saindo desse nível raso, o nível de águas que dão nos artelhos, que é o nível da insegurança, ativando você através dos princípios da identidade de filha, através, né, dos valores certos, que são os valores cristãos, através da convicção do teu chamado, ativando você através das ferramentas poderosas de Deus, que são dons, talentos e habilidades. Ok? E aí nós temos um plano de ação. Pode aumentar a tela aí para mim, por favor, produção? Vamos lá. Hora de refletir através do conteúdo ministrado e realizar suas tarefas para ser ativada. E isso está no nosso material didático. Lembrando que eu quero saber, me diz aí, vocês estão conseguindo fazer as atividades? No plano de ação dessa semana, tem as tarefas dos dons e você vai receber um link, olha só, para fazer o teste dos dons. Muitos de vocês me pediram, como eu posso descobrir meus dons? Então, a gente trouxe um teste que está lá na área de membros.